amigos, tudo bem com vocês? Que ótimo, né? Espero que realmente vocês estejam bem. Vamos pedir para que Deus nos abençoe, trazendo muita saúde, muita paz, muito amor para cada um de vocês, né? Abençoe as famílias de vocês, é o que eu desejo. Hoje nós teremos aula de ciências, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre as plantas, um assunto super legal, né? Vamos ver a nossa agenda. Conteúdo das plantas, vocês irão fazer as páginas 104 e 105, em seguida nós faremos as correções. Nessas páginas aqui, vocês irão fazer as questões 2, 3 e 4, quando pausar o vídeo, certo? Atividade extra, vocês vão fazer as páginas 99, 100 e 101, página 100, 101 e 104. A 104 é a primeira questão, certo? Nas páginas 100 e 101 é você em ação. É um experimento onde você vai fazer um jardim no pote, certo? Você vai precisar, dizendo todos os materiais necessários, certo? Eu vou explicar no decorrer da aula, eu vou explicar todas essas páginas aqui eu vou explicar, ok? Então, agora eu peço que vocês abram o livro de vocês na página das explicações, página 98, certo? Para nós iniciarmos as explicações. A tia vai apagar a luz para começarmos. Essa agenda está disponível na descrição do vídeo e no site do Colégio 21 Educar. Páginas 98, fala aqui muito o que é que a planta precisa para sobreviver, né? Bom, as plantas, nós já sabemos que as plantas são seres vivos. A planta, ela precisa de alguns recursos naturais, que é a água, o ar, precisa de solo, para tirar os sais minerais, né? Ela precisa da luz do sol. Então, a planta precisa desses recursos naturais para ela poder sobreviver, ok? Nós sabemos que as plantas, elas são diferentes umas das outras. Tem umas plantas que são terrestres, que as raízes são fixadas ao solo, né? E daí ela retira do solo os sais minerais, a água. E nós também sabemos que existem as plantas aquáticas. As plantas aquáticas, elas vão retirar, as suas raízes, elas ficam na água. E elas vão retirar tudo que precisam da água, ok? Então, as plantas, para elas poderem sobreviver, elas precisam de alguns recursos, certo? A água, o ar e a luz do sol são fundamentais para todas as plantas, pois é por meio desses componentes que elas fabricam os alimentos e que as mantêm vivas. Gente, daqui a gente vai ver, certo? Nessa aula nós vamos ver, eu falei para vocês na aula passada, que nós iríamos ver os processos da fotossíntese nessa aula, e é o que nós vamos falar, certo? Quando diz aqui que ela precisa da água, do ar e da luz do sol para fabricar o seu próprio alimento, né? Aqui já entra nesse processo, que é o processo da fotossíntese, né? Tão importante para a planta. Então, ficou claro quais são os recursos que as plantas precisam? Pronto, muito bem. A água, o ar, né? Ela precisa de solo, ela precisa da luz do sol. Todos esses recursos, né, vai ajudar a planta a sobreviver, certo? Agora, na página 99, essa atividade aqui é uma atividade extra, certo? Vocês não farão quando pausar o vídeo. A terceira questão é no caderno de criatividade e alegria. Então, essa página aqui é como atividade extra. Ninguém vai fazer ela agora. Nós vamos agora passar página 100 e 101, certo? Eu falei que eu ia explicar na aula das correções, mas eu já posso explicar agora, né? Vamos dar sequência. Bom, você em ação, jardim no pote, certo? Vocês vão fazer esse jardinzinho aqui no pote. Vamos ver aqui os materiais, ó. Pronto para montar um pequeno jardim dentro de um pote? Nesta atividade, vamos conhecer um pouco mais sobre as camadas e os componentes do solo e sobre as necessidades das plantas. Um par de luvas, um pote grande de vidro com tampa, mudas de plantas, terra, pedaços de carvão vegetal, cascalho, pedrinhas para decorar. Aí vocês vão seguir aqui esses procedimentos, né? Usando as luvas, espalhe uma camada de cascalho dentro do pote. É só ver na imagem.
Sobre a camada de cascalho, faça uma camada com os pedaços de carvão vegetal. Sobre a camada de carvão vegetal, coloque uma camada grossa de terra, faça buracos na terra e plante as mudas, deixando espaço entre elas. Cubra as raízes com um pouco mais de terra e decore com pedrinhas, depois tampe o pote. Regue as plantas sem encharcá-lo e tampe o pote. Se as paredes do pote ficarem cheias de gotinhas, abra-o, seque-as com papel absorvente, depois feche-os novamente. Certo? Manuseie o pote de vidro com cuidado, peça a ajuda de um adulto. Viu? Observação. Pronto, gente. Aí aqui tem a observação e conclusão. Como as plantas se mantêm vivas num pote fechado? Explique sua resposta para os colegas. Bom, como eu sempre venho dizendo, nas experiências, nessas atividades, né, mais de práticas, se você tiver todos esses materiais, se você não tiver, mas tiver como conseguir, porque não são materiais difíceis, né? Você faz. Se não, você pode esperar um pouco até conseguir o material, até o seu responsável conseguir os materiais para você fazer. Ok? Combinado? Agora a gente vai continuar explicando. Funções da folha. Nós iremos ver agora as funções que a folha exerce, certo? As folhas, elas realizam 3 funções, certo? Na planta. A função da respiração, da transpiração e da fotossíntese, certo? Nós não vimos na aula passada as funções de cada parte da planta? E eu disse para vocês que nessa aula eu iria explicar as funções da folha detalhadamente. E é o que eu vou fazer agora. Página 102. Funções da folha. Ó. Primeiro a gente vai falar da respiração das plantas, certo? Os seres vivos, os animais, eles não respiram? Eles respiram, eles absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. A mesma coisa acontece com as plantas. As plantas respiram também. As plantas respiram através das folhas, certo? Então, a planta, na hora da respiração, ela absorve também o gás oxigênio. Ela vai absorver o oxigênio, porque ela precisa desse gás para respirar, certo? Então, ela absorve o oxigênio, elimina o gás carbônico por meio da respiração, certo? E esse processo da respiração das plantas é um processo que acontece dia e noite, não vai ser interrompido em nenhum momento, certo? Então as plantas elas estão respirando a todo momento, é um processo contínuo, né, que não para, certo? Então a respiração das plantas é parecida com os dos seres vivos, certo? Mas não é igual, né? Porque as plantas elas são seres vivos diferentes dos animais, né? O que eu quero dizer que é parecida na questão dos gases, nas trocas gasosas, né? Porque ela absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico. E é a mesma coisa que acontece com os animais, na respiração, certo? Entenderam? Pronto, pois esse é o processo da respiração das plantas. Agora vamos entender o que acontece no processo da transpiração. Você já deve ter escutado falar de transpiração, né? Nós, seres humanos, nós transpiramos, os animais transpiram e as plantas também transpiram. O suor, né, que os seres humanos, né, que a gente tem o suor, né, justamente essa é a transpiração do ser humano, que nós estamos perdendo água através dos poros do corpo. Com as plantas também acontece, e isso acontece nas folhas, certo? As folhas, ela tem pequenas aberturas, que nós chamamos de estômatos, que são minúsculas aberturas nas folhas, por onde a água sai. As plantas elas vão perdendo essa água, as folhas vão liberando essa água, e aí essa água ela vai evaporar, ela vai se tornar vapor de água, certo? Esse vapor que a planta está transpirando, né, através das folhas, né, essa água vai evaporar e vai subir para a atmosfera, certo? Então, gente, outra coisa importante, a transpiração, ela é muito importante para o meio ambiente, pois justamente o vapor de água que as plantas liberam, né,
A planta libera, perde essa água evapora, vai para a atmosfera, certo? E aí depois, né, volta como chuva para justamente, né, formar esse ciclo, o ciclo da água, né? Tão importante, porque não é só as águas dos mares, dos rios, dos lagos que evaporam, não. As águas dos vegetais, né, todas essas águas, através da transpiração, também vai evaporar e vai retornar. Ok? Entenderam o processo da transpiração? Muito bem. Bom, agora vamos falar de outro processo, né, que é o processo da fotossíntese, certo? Nós já falamos até aqui da respiração, da transpiração. Tá tudo claro? Muito bem. No processo da fotossíntese, gente, eu vou definir o que é fotossíntese para vocês. Fotossíntese é o processo onde a planta produz o seu próprio alimento. Ok? Agora eu vou explicar, para ficar mais claro, vou explicar detalhadamente esse processo. Prestem atenção, ok? Bom, no processo da fotossíntese, ela vai precisar de alguns elementos naturais, alguns recursos naturais, que é a luz do sol, que é a água, que é o gás carbônico, certo? Ela vai precisar desses elementos e também vai precisar de sais minerais que ela retira do solo, né? Para produzir a fotossíntese, que é o seu alimento. No processo da fotossíntese, na produção do seu próprio alimento, ok? Vamos entender aqui esse processo, ó. Preste atenção. A planta, as folhas, elas vão absorver gás carbônico do ar. A clorofila vai captar a luz solar. A raiz retira a água do solo, que é levada até as folhas pelo caule. Utilizando a luz solar como energia, a planta transforma o gás carbônico que veio do ar e a água que veio do solo em alimento, liberando gás oxigênio. Olha, gente, como vocês estão, na leitura que eu fiz, vocês perceberam que no processo da respiração, a planta vai absorver o gás oxigênio e vai eliminar o gás carbônico. No processo da fotossíntese, vai acontecer ao contrário. A planta vai absorver o gás carbônico e eliminar o oxigênio. Não é verdade? Então, acontece de forma diferente, né? Respiração e fotossíntese. E outra coisa, a planta, ela respira dia e noite, não para. E a fotossíntese, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês acham que acontece? A planta respira dia e noite, como eu falei na respiração. E na produção do alimento? Vocês acham que ela produz o alimento dia e noite? Muito bem. Não, né? Porque ela precisa de quê? Da luz do sol. E a luz do sol só vai ter durante o dia. Então, a planta só vai fazer o processo da fotossíntese durante o dia por causa da luz do sol. Entenderam? Que bom, que ótimo que vocês entenderam, certo? Agora vocês vão fazer leitura da página 98, certo? Até a página 103. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, ó. Na atividade que eu passei pra vocês, atividade para vocês realizarem agora, na página 104, que vocês têm que pausar o vídeo e fazer a 104 e a 105. Ó. Lembra que a tia fez agindo assim, né? Só que essa primeira questão, certo? Essa daqui vai ficar para a gente corrigir no próximo vídeo aula, certo? Na próxima aula a gente faz a correção dessa primeira questão. Por quê? Porque vocês vão precisar de uma plantinha, num vasinho, vão envolver a planta com um saco plástico e vão observar o que é que vai acontecer, certo? Então essa primeira questão da 104, vocês não irão responder agora, certo? Depois vocês vão providenciar esse vasinho com a planta para fazer esse experimento, observar e anotar as respostas. Combinado? Então vocês vão pausar o vídeo, e vão responder a segunda questão, a terceira e a quarta questão. Essa primeira é para fazer? É, mas não precisa fazer ela agora, certo? Até porque, mesmo que você tenha um vasinho com a planta em casa, você tem que deixar um tempo, porque você tem que observar. Então não dá para responder ela agora.
Então, 104 e 105, vocês vão responder a segunda, a terceira e a quarta questão. Podem pausar o vídeo para responder. Pronto. Daqui a pouquinho vocês retornem. Voltamos com as correções. Vamos ver aqui a página 104. Bom, eu já falei da atividade extra, né, que vocês vão fazer, que serão as páginas 99, 100 e 101. E também na 104, a primeira questão, certo? Essa aqui, essa 104, a primeira, vocês vão conseguir uma plantinha num vasinho, vão envolver a plantinha, como mostra na figura, no saco plástico, e vão observar para depois responder, ok? Lembrando que aquela experiênciazinha, você em ação, é de acordo se você tiver os materiais. Se você não tiver os materiais, então você só vai fazer quando você tiver esses materiais, ok? Então, vamos corrigir agora a segunda questão, página 104. Complete o texto com as palavras do quadro. Clorofila, luz solar, folhas, água e ar. Para a planta realizar fotossíntese é fundamental água, que é a retirada do solo pela raiz, certo? Gás carbônico, que é absorvido do ar pelas folhas e luz solar, certo? A clorofila é uma substância encontrada nas folhas, capaz de absorver a energia solar. Então, são essas palavrinhas nessa ordem aqui. Confere? Muito bem. Agora, iremos corrigir a página 105. Vamos ver aqui a 105. A gente vai apagar. Aí, qualquer coisa, vocês vão pausar um pouquinho para ver as respostas e conferir. Ok? Vamos ver agora a outra página. Página 105. Terceira questão diz assim: responda as questões abaixo. Quais são as funções da folha? Respiração, né? São 3 funções, né? Respiração, transpiração e fotossíntese, né? E tem B agora. Como ocorrem as trocas de gases na planta? Vamos ver aqui na respiração, como é que acontece, né? Ó, primeiro falar aqui da respiração, ó. A planta absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico na respiração, né? E na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico e elimina o gás oxigênio. Certo? Então, a resposta é essa, ó. Na respiração, a planta absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. E na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico e elimina o gás oxigênio. Então, essas são as trocas gasosas que acontecem. Certo? Quarta questão. Vejam aqui as respostas, para a gente poder apagar para fazer a quarta. Ok? Qualquer coisa, pausa para dar uma olhadinha. Agora vamos corrigir a quarta, né? A quarta é uma cruzadinha. Vocês vão completar com as palavrinhas, né? Vamos ver aqui. 1 ao 9, né? 1, 2, 3, 7, 8 e 9. A gente vai colocar as palavrinhas, aí você confere
se escreveu corretamente. Primeira palavrinha aqui, ó. Substância verde presente nos vegetais. Então, lá na cruzadinha, é para vocês escrever, olhar e conferir se escreveram clorofila. 2. Parte da planta responsável pela respiração, transpiração e pela produção de alimentos. Isso, a folha, né? 3. Processo de fabricação do alimento pelas plantas. Fotossíntese, né? 4. Fornece energia para a planta realizar a fotossíntese. É o sol, né? 5. Processo em que a planta elimina vapor de água. Transpiração. Transpiração. 6. Gás necessário para a realização da fotossíntese. Carbônico, né? O gás carbônico. Só precisa escrever o carbônico. 7. Gás que a planta absorve quando respira. O 7 é o oxigênio, né? 8. Parte da planta que retira água e outros nutrientes do solo. Quem é? Raiz, né? E 9. De onde é retirada a água utilizada pelas plantas terrestres na fotossíntese? Elas retiram do solo, né? As plantas terrestres. Então, estão aqui todas as palavrinhas da cruzadinha. Só conferir aí cada númerozinho se você escreveu corretamente. Ok? Então, pronto. Vocês têm algumas atividades extras para fazer, certo? Divirtam-se fazendo essas atividades práticas, né, com as plantinhas, é muito legal. E se por acaso não tiver os materiais, né, espera ter o material para poder fazer, ok? Então, beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!